Cuidar de quem cuidou da gente é uma travessia e tanto. Com o tempo, percebemos que nossos pais estão envelhecendo. A gente se vê no comando de um barco que não sabíamos navegar. Às vezes tão frágil que parece um barco de papel. Tem dias de mar calmo e tem dias em que as ondas batem forte. A gente tenta aprender enquanto navega, sem manual e sem certeza do rumo. O vínculo se torna a nossa âncora, muitas vezes invisível, que sustenta o barco mesmo quando o mar se agita. E é sobre esse vínculo que mergulharemos de cabeça. Convidamos os filhos navegantes para um bate-papo sobre essa travessia, que tiveram que aprender navegando a como cuidar de seus pais e encarar o grande desafio da inversão de papéis. Nilza, como é para a senhora hoje ser cuidada pelos seus filhos? Olha, eles são maravilhosos. Melhor que esses eu nunca poderia ter nenhum. Cuidar de nosso pai e de nossa mãe é como revisitar o nosso primeiro porto e perceber que agora nós assumimos o leme. Que a princípio você fica assim, reticente, fala, pô, será que Vai dar dá aquela certo. sensação de abandono, sabe, a princípio. Não dá bom. Mas realmente não foi Não dá, aquilo que se imagina porque ser. eles Né? vêm sempre aqui me ver, toda semana vem. Nesse trabalho, a gente buscou entender o que realmente acontece na inversão de papéis. Apesar da gente já saber que os nossos pais vão envelhecer e a gente vê isso acontecendo, quando realmente chega o momento de cuidar, é um susto muitas vezes. Muito se fala sobre os idosos nessa fase e do que eles precisam. Mas e os filhos? O que os filhos precisam? Como é cuidar de um pai e de uma mãe que nunca soube cuidar de nós, ou até que nos feriu em algum momento da vida? Ou como cuidar de um pai e de uma mãe que cuidou tão bem de nós e agora a gente se vê num cenário, eu não dou conta de cuidar tão bem como você cuidou de mim. O apego nesse sentido funciona como um mapa. E em alguns momentos nós precisamos recalcular essa rota, o que pode tornar o processo desafiador. Ele revela como nos aproximamos, nos afastamos, confiamos ou não confiamos. Eu nunca vi a minha mãe nua e tenho visto hoje. Então, assim, é uma fase que você, né, a pessoa está nas suas mãos, né? E é um cuidado, um autocuidado. Machuca porque você vê a pessoa, assim, uma linha de tô indo, né? Meu nome é Maria Santana, eu passei a cuidar da minha mãe. E é, assim, uma inversão de valores. E que, muitas das vezes, eu também quero ser cuidada, mas nesse momento eu tenho oferecido tudo o que eu posso da minha melhor maneira, lendo, vendo, sentindo. Muitas das vezes você também tem um grande desgaste, mas também é uma alegria. Existem os pais que morrem de medo de dar trabalho. Eu não quero dar trabalho, eu não quero ser um peso para os meus filhos. Eles até mentem, escondem algumas necessidades que precisam para não sobrecarregar os filhos. Esse comportamento, muitas vezes, é de alguém que aprendeu lá atrás, na infância e na adolescência, que precisava se virar sozinho. Por outro lado, existem pais que são o oposto, que precisam de cuidado o tempo todo, que demandam muito dos filhos, falam tudo o que precisa, querem os filhos perto a todo momento. Essas são pessoas que em algum momento da vida sentiram muito medo de serem deixadas e hoje buscam presença, apoio e segurança o tempo todo. E no meio dessa dinâmica toda tem o filho, que às vezes se entrega demais, se sentindo responsável por tudo, querendo cuidar de tudo, mas existe o filho também que se afasta, tentando se proteger do que dói. E a psicologia ajuda a gente a entender essas dinâmicas. A teoria do apego vem estudando que o que acontece nessa fase nada mais é do que um vínculo que foi construído durante toda uma vida. A maior dificuldade que os familiares encontram é o dilema de entender que os pais precisam de ajuda porque eles não conseguem dar essa ajuda mais. E eles têm que enfrentar esse preconceito inicialmente, né? De colocar numa instituição, tirar aquela ideia na cabeça que é um asilo, que eu vou abandonar meu familiar. Então é bem difícil esse início, bem difícil eles vencerem essa primeira etapa que é esse preconceito. Eu sou a Cris Flores, meu pai é o Gilberto e ele tá aqui tendo cuidados necessários. Eu não consigo sozinha cuidar, eu acho que esse é o entendimento que é difícil a gente ter, né, como filho. Uma coisa é amar, é o cuidado do amor, e a outra é o cuidado que realmente é necessário para essa fase da vida,
Porque em casa tem todo aquele estresse, aquela pressão pro familiar, que não é fácil, né? Trabalho, juntar tudo e ainda ter que cuidar de um idoso, não é fácil. Então, quando eles trazem para uma instituição, eles se sentem assim, inicialmente, claro, né, com culpa, tô abandonando meu pai, abandonando minha mãe, mas depois, conforme o tempo vai passando, eles vão enxergando que aquilo foi a melhor escolha para eles. Regis, como é pra você, que antes era filho, criança, pequeno, sendo cuidado pelo seu pai e sua mãe, hoje cuidar deles? Um pouco frustrante, porque Deixa eu ver se o cara... a minha mãe, Seu olho veio na a minha mãe, desde vida. que ela casou, ela se dedicou integralmente ao lar. E hoje, como filho, eu me sinto frustrado porque eu não consigo retribuir 10% do que ela fez por nós, né? Difícil. Meu pai tem Parkinson, então é uma doença degenerativa. Então, muito difícil, porque as pessoas associam muito ao tremor, né, que é o que a gente vê, mas dentro do corpo está acontecendo muita coisa. E a gente não fala dessa parte cognitiva, né, neurológica, que ela também, junto, né, com a idade, ela vai diminuindo. Então, é uma luzinha que vai se apagando aos poucos, a gente vai assistindo isso, e é muito duro para a gente, como filho, assistir esse apagar de luzes e a gente saber que não tem o que fazer. A gente diz que a gente tem vivido um luto todo dia. Muitas vezes a gente perde a pessoa para a morte e muitas vezes a gente perde a pessoa para a vida. A minha mãe, nós perdemos ela para a vida. Ela está aqui, mas é irreconhecível, né? A chance de chegar, abraçar e beijar, para nós é um conforto maior, porque ela está aqui, eu consigo abraçar ela, consigo beijar ela e ela dá um sorriso. Mas o que é pior, o que é melhor? Não sei. Esse sentimento de perda em vida é chamado de luto antecipatório. É um conceito da psicologia que descreve esse processo emocional vivido antes de uma perda concreta, como diante de um diagnóstico ou do processo de envelhecimento também. Nesse tipo de luto, a gente vive um processo ambíguo. A gente fica entre a esperança da melhora e a consciência de que talvez a melhora não aconteça. E o envelhecimento traz com ele essa consciência da finitude, a perda de funções, a perda de autonomia, a revisão de planos e um novo lugar para cada um dentro da família. Então, vamos nos despedindo aos poucos, enquanto a gente dá tempo para o coração entender o que está mudando e o que está acontecendo. Sabendo que o tempo acaba, mas o vínculo não. Um dos pontos principais também, além da questão da saúde, foi a questão psicológica, né? Conversando com o neuro dele, ele me disse o seguinte: ele precisa de companhia dos iguais, dos amigos, né? Uma coisa é a companhia de filho, uma coisa é a companhia do cuidador e a outra a companhia dos iguais. Para a gente é fundamental essa parceria com a família. Sem a parceria com a família, a gente não consegue dar o nosso melhor. Como é para o senhor hoje ser cuidado pelas suas filhas, você que cuidou delas a vida inteira, como que é receber esse cuidado delas hoje? É o exemplo do pai. O pai só dá exemplos bons e eu estou dando exemplos bons também. Nosso papel é tirar essa culpa que a sociedade, as famílias acabam colocando sobre os filhos. Foi difícil no começo esse entendimento, a gente se culpa muito, né? E se pergunta assim, por que eu não consigo? Por que eu não posso cuidar sozinha? E eu me dediquei demais, eu até parei 2 anos de trabalhar para cuidar, para estar perto. Não me arrependo nem um pouco, porque eu sei que foi necessário, mas eu acabei tendo problemas de saúde também, de tanto que eu me desgastei, e me vi numa posição de mãe dele. E eu digo isso porque ele disse isso para mim, né? Tanto que no Dia das Mães ele falou, a minha mãe não tá aqui, mas eu tenho a minha nova mãezinha que é você, porque você cuida de mim como uma mãe, né? Então eu passei a dar banho, eu passei a limpá-lo no banheiro, a dar medicamento, a colocar ele para dormir, a fazer carinho, a cantar música, a dançar. O instinto de apego e o instinto de cuidado são instintos complementares que visam a manutenção da nossa espécie, a garantia da sobrevivência.
Em condições de vulnerabilidade, nós buscamos ser protegidos por aquele que elegemos como figuras mais sábias que nós, que poderão nos tirar da condição de ameaça. E em condição de observação, testemunho de alguém que a gente entende como vulnerável ao nosso redor, a nossa tendência é proteger essa pessoa, tirando ela dessa condição de perigo, tendo com ela uma relação afetiva ou não. É um time. É um time. E se a gente não se une, não dá certo, porque a gente puxa para um lado e eles puxam para o outro. Se eles não houver uma confiança entre o nosso trabalho, não dá certo. É uma parceria que não dá certo. Quando o apego é seguro, flui, é troca, é navegação compartilhada. Mas quando há feridas, o mar se agita nessa jornada e o cuidado vira a tentativa de reparar o que ficou mal resolvido, cheio de culpas e silêncios. Cuidar é vínculo, é sobre oferecer ao outro o abrigo que um dia nós recebemos, ou aprender a construir esse abrigo pela primeira vez. Quando a gente resolve assumir isso de que a gente não consegue, tudo fica mais fácil. Porque aí, quando alguém estende a mão pra gente, a gente pega, a nossa qualidade de relação melhora também. Que a minha qualidade de relação com meu pai melhorou muito. Hoje a gente é muito mais próximo, muito mais companheiro, muito mais confidente um do outro. Ele é o melhor cuidador que tem, é ele, viu? Se eu fosse o pai, eu queria ter esse filho aqui, não eu. Hoje em dia existem sim casas de repouso, tudo. Seria muito custoso para nós, não teria como, sabe? Porque só sou eu e a minha irmã. E assim, as demandas da vida não nos incluem. Mas a gente eu tenho feito o meu melhor. Eu acredito nisso. Eu me lembro a primeira vez que ela falou alguma coisa que estava fora. Falou, ai, eu encontrei a minha mãe. E a mãe dela já é falecida. Nossa, eu tive que passar o telefone para o meu marido, porque eu tive um ataque de choro. Pra gente tá muito difícil o processo. Além da doença mental, a gente ser responsável pelas escolhas, né? E aí a culpa de não saber se está escolhendo certo, se realmente é o melhor, se não é, então... Todos os dias a gente vem e leva ele para tomar sorvete. Parece uma bobagem, mas o que a gente vê é, por exemplo, ontem choveu muito, minha filha saiu com o carro, eu não vim. Foi uma maluquice o dia, porque ele começa a ligar pra gente enlouquecidamente. Constância e previsibilidade no cuidado é como navegar por mares conhecidos, onde reconhecemos as rotas e, por isso, podemos seguir com mais tranquilidade. A gente viveu uma coisa muito difícil, que foi a decisão de trazê-lo para cá, mas a gente começou a viver situações em que ele se punha em risco, ele me bateu. Então sempre foi um homem muito amoroso e muito cuidadoso com a gente, porque a gente passa a não reconhecer a pessoa e sabe também que ele não é assim. Meu irmão chamou a gente e falou, ó, é o seguinte, não dá mais. Isso não é vida pra vocês, você não trabalha mais, você vai não sei o quê, você tá ficando doente, você tá não sei... O pai vai para um lugar especializado, acho que era isso que ele dizia, meu pai precisa de ajuda especializada e a gente não é mais. A gente faz o que cabe, né? Não tem muito o que ser feito, porque hoje também tenho uma família, tenho minha esposa, tenho 3 filhos e eu preciso me dedicar a eles. Não é fácil num primeiro momento, mas quando a gente entende e aceita que é uma nova fase da vida, mas que a gente está numa fase sanduíche, que é aquela fase que a gente tem que cuidar dos filhos e cuidar dos pais da gente, isso desgasta muito psicologicamente, fisicamente, às vezes a gente não consegue ter esse atendimento necessário, né? Porque a gente também não consegue, simples assim. Atualmente, a chamada geração sanduíche enfrenta uma sobrecarga emocional. Quem passa por essa situação sabe que é necessário administrar diversos recursos: dinheiro, tempo, energia, entre tantos outros. Essas demandas influenciam na oferta de um cuidado sensível e de qualidade. Cada tempo, cada cultura deixa marcas nas maneiras como nos relacionamos, como cuidamos e somos cuidados. A gente percebe que perde um pouquinho o chão. Quando, por exemplo, tem alguma viagem programada, alguma festinha de social, é muito ruim, parece que você está deixando alguma coisa para trás. A vida da minha mãe continua, mas continua aqui. O que mudou quando os papéis se inverteram e vocês tiveram que cuidar? Assim, para mim, o primeiro impacto foi essa aceitação do declínio cognitivo. Isso é mais doloroso, porque você vê uma pessoa que você conheceu a vida toda
forte, com autonomia para tudo, de repente, para ir no banheiro precisa de você. A dependência. Então, assim, é muito doloroso. E ele teve esse declínio, né, bem rápido. E minha mãe, assim, ela, apesar de falar nada com nada, ela é ela ainda, entendeu? Ela tem a essência dela muito presente ainda, né? Meu pai, a gente praticamente, assim, um pouquinho antes dele falecer, ele só estava aqui, entendeu? Então foi muito triste, né? Hoje mesmo, por exemplo, ele me chamou no quarto dele para me dar essa pulseirinha aqui de presente que ele ganhou numa gincana. O que você às vezes pensa, meu filho fazia isso na escola e dava de presente. Não, meu pai está fazendo isso, parou no momento de atividade dele para pensar em mim, para depositar todo o amor dele ali e para me dar de presente. Aí as conversas mais difíceis com ele, quem era o eleito era eu. Pra falar. Tinha mais jeito de ir com ele, né? Ele era muito bravo. A minha irmã, o temperamento é muito parecido com o dele. Então, assim, ela é assim, tira a chave do carro dele e acabou. Sabe? Simone, não. A gente ele tem que tomar a decisão. Um dia marcamos lá em casa, ele foi lá em casa, eu falei, pai, vamos até lá no meu escritório lá que eu quero falar com você. Eu falei, pai, uma coisa que eu sempre admirei em você, e é verdade isso, quando você decidia alguma coisa, você não voltava atrás. Isso é uma qualidade assim que muita gente não tem. Pai, agora chegou o momento que você tem que tomar uma decisão. Ele olhando para mim assim, falei, por exemplo, você está dirigindo, você está acompanhando o que está acontecendo, você tem batido do carro muitas vezes. Eu acho que agora você tem que decidir que chegou o momento de você parar de dirigir. Ele, verdade, filho, você tem razão. Aí me deu um abraço. Por isso que eu gosto de conversar com você, viu? Olha, muito obrigado. Quando os pais estão no comando, eles que vão fazer esse cuidado sensível de olhar qual que é a necessidade daquela pessoa. Isso a gente olhou com cuidado nesse trabalho, que é como as regulações e as corregulações emocionais, né? O que eu faço que não piora o seu medo e que não desperta mais insegurança? Exato. Pelo seu jeito de ser. Mas olha, eu vou não me contrapor a ideia, porque eu acredito, mas a gente muitas vezes não conseguiu. Às vezes não dá, né? Olha, fácil não é, porque nós acabamos ficando assim, à mercê de tudo aquilo, né? Todos os dias, quando você levanta, você já sabe que tem aquela demanda. Esse conflito, para além dessa questão biológica, a gente também tem isso atravessado por toda a história vincular desse pai com esse filho, desse filho com esse pai. Se essas necessidades básicas desse filho foram atendidas ao longo da vida, se houve uma disponibilidade emocional, se houve uma interação prazerosa, uma interação com muito sofrimento e conflito, tudo isso vai trazer uma diferença na qualidade desse cuidado, bem como nas expectativas de proteção também desse que precisa cuidar. O que a gente tem percebido, que ele escolhe uma pessoa. Essa escolha de um cuidador principal. Isso. Quem é hoje? Alô. Isso é. Diante de qualquer ameaça, seja por um motivo real, uma tempestade que se aproxima, ou medo interno de que algo possa acontecer com a gente, independentemente da idade, buscaremos pessoas que reconhecemos como mais sábias, fortes e experientes. Essas pessoas são chamadas de figuras de apego. Quando estão por perto e disponíveis, o mar se acalma, o coração desacelera e o medo diminui, nos dando coragem para seguir a navegação. Agora que dava mais trabalho no começo, porque eu tive muita dificuldade da inversão de papéis. Muita. No processo, assim, antes da gente realmente entender do processo mental, no processo do câncer, um dia tipo, não, ele precisa ir para o hospital porque ele precisa passar uma sonda gástrica e nunca mais ele se alimentar. Nossa! A gente tem que ir lá na casa do pai e ter uma conversa e falar, não, nós vamos, porque o senhor está sem comer, não pode. Nossa, eu já chorava, assim, eu não consigo. O desafio está quando a pessoa que precisa se sentir protegida também se sente impelida a proteger aquela pessoa que por vezes e por um bom tempo na vida foi a sua figura de proteção. É quase como um choque biológico, né? Eu preciso me sentir protegido por essa pessoa, mas preciso protegê-la, porque hoje ela está numa condição de vulnerabilidade. E essa sobreposição, muitas vezes, coloca o indivíduo numa angústia e num conflito muito grande, quase numa resistência de assumir o papel de cuidador. Porque ao assumir o papel de cuidador daquele que o cuidava, significa que ele hoje talvez se veja sem condição de ser protegido por essa pessoa. E uma necessidade que ele continua tendo a despeito de já ser um adulto capaz de proteger esse pai ou essa mãe. Eu queria muito ouvir como vocês se cuidam. Tem a terapia, que para mim, assim, eu comecei em janeiro porque eu estava
no chão. E eu acho que a gente é um apoio. Os 4 juntos, a choradeira junto, a tristeza, a alegria. Tem que levantar, né? A pessoa e nós mesmos, porque quando você consegue fazer algo mais leve de verdade, a gente vai conseguir superar tudo. Tenho aprendido a pedir ajuda para os meus irmãos e dizer, não tá dando para mim, eu preciso que alguém me ajude. E eu tenho ficado angustiada, entristecida mesmo. Nosso caso aqui, assim, é isso, realmente dividir essa responsabilidade, né, de todos estarem aqui com ela. Esse cuidado mesmo que você falou, é o próprio cuidado já. Você fala, putz, a decisão melhor que a gente podia ter tomado tá aí, ó. Ela tá feliz, dentro do possível, tem atividades, coisas que ela não tinha quando estava na casa dela. Você acaba já querendo antecipar, e não é. Então eu espero que a minha irmã faça parte dela, porque sozinha você não vai conseguir. Porque muitas das vezes você tá frágil aquele dia. É um tempo do qual a gente não sabe até quando vai vivenciar isso. Eu tô olhando aqui os barcos e o vento. E eu achei muito interessante o seu movimento, né? A sua preocupação em não deixar o seu barquinho virar, né? O quanto que isso é simbólico. Eu não sei até quando ele vai estar aqui, mas eu quero que enquanto ele estiver aqui, que ele tenha qualidade de vida, que ele tenha muita dignidade e que ele saiba que ele é muito amado e muito bem cuidado. E é uma fonte de segurança, porque é aquele porto seguro de que você sabe que tem um amor genuíno ali e que você pode contar em qualquer momento. É o olho no olho, é um pegar nas mãos, às vezes você não precisa falar nada, mas é a segurança de saber que você é amada pelo que você é. Ele me reconhece como filha e isso, para mim, é o maior porto seguro que eu possa ter. A inversão de papéis não é total. Hoje podemos ser fonte de segurança para nossos pais, mas o que eles foram e ainda são para nós, assim como o que fomos e ainda somos para eles, são memórias internalizadas que sustentam essa travessia. Recebemos o convite, muitas vezes doloroso, de ajustar um pouquinho essa dinâmica, a ressignificar, a cuidar de um jeito novo, a revisitar o que dói e muitas vezes entender que daqui para frente vai precisar ser diferente do que foi até hoje. Com o envelhecer dos pais, algo em nós também amadurece. Nessa inversão, o amor muda de forma. Não deixa de ser amor, mas nos ensina que cuidar é também uma maneira de continuar amando. A teoria do apego nos lembra que o vínculo é o que mantém o barco de pé. E nesse mar de grandes incertezas, somos convidados a nos tornar navegantes, que se cansam, que se sobrecarregam às vezes, mas escolhem não largar o remo, mas se adaptar a ele. No fim, a travessia é feita de tempo e presença, e é isso que realmente ancora um coração ao outro.